Olá, minhas traças, queridos, sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Leia Preta Leia. Esse é o lugar onde a gente sempre fala de literatura empoderadora, porque a gente acredita, e por a gente eu digo eu, né, que a literatura e a educação são as melhores ferramentas para reduzir as desigualdades e empoderar as pessoas. Assim, no vídeo de hoje nós retornamos com aquele nosso quadro Autores do Mês, e no primeiro Autores do Mês do ano de 2020 nós vamos homenagear não uma, mas duas autoras, porque a homenageada do mês de janeiro vai ser homenageada nesse vídeo, porque afinal de contas não teve vídeo no mês de janeiro. Então, no vídeo de hoje, vocês vão saber um pouco mais sobre as vidas e obras das ilustríssimas, maravilhosas divas, a escritora inglesa Virginia Woolf e a poetisa americana Elizabeth Bishop. E antes mesmo do vídeo começar, já se inscreve no canal e dá aquele seu amor em forma de joinha. Senta que lá vem história. Virginia Woolf foi uma importante escritora da literatura modernista inglesa, né, e feminista. Ela foi escritora, ensaísta e foi uma editora britânica bastante famosa, principalmente no período entre guerras. Ela foi membro do chamado grupo de Bloomsbury, que era um círculo de intelectuais que surgiu mais ou menos no período da Primeira Guerra Mundial, ou antes da Primeira Guerra Mundial, e eles eram um grupo modernista, tipo o pessoal da Semana Moderna brasileira. Eles estavam aí negando, fazendo uma espécie de crítica aos estilos literários e aos estilos artísticos da era vitoriana, que era um negócio mais conservador. A construção da história por meio dos pensamentos e das impressões de cada indivíduo, e também as divagações das mais diversas personagens, o que resulta no leitor ficar boiando caso ele não preste atenção no que ele está lendo, né? Eu sei, estou falando isso em casa própria. O seu primeiro... Eita. O que resulta no leitor ficar boiando caso ele não preste atenção no que ele está lendo. O seu primeiro livro foi publicado em 1915, o livro A Viagem, e até o seu último livro publicado, que foi Entre Atos, em 1941, que infelizmente também foi o ano do falecimento dela, ela usou as suas ficções como formas brilhantes A escrita de Virginia Woolf era muito voltada para as experiências femininas, principalmente para personagens femininos, que ela dava muita centralidade, ela dava muito foco da narrativa e do pensamento das mulheres, tanto em seus romances quanto nos seus livros de crítica feminista, que foram Um Quarto Só Pra Si, de 1929, e Três Guinéus, de 1939. Estou regravando essa parte, tá, gente? Porque eu gravei o vídeo quase todo com a câmera desligada. E vamos de burra. Falando um pouco da biografia da Virginia, a Virginia nasceu em 25 de janeiro de 1882. Ela fazia parte de uma família afluente, uma família rica de Londres. Eu sou rica! Ela tinha 3 irmãos. Ela era filha de Sir Leslie Stephen, Lord Leslie Stephen, que era um crítico literário e escritor famoso da época, que lhe deu também uma educação para ela primorosa, tanto com base nele mesmo como em professores particulares, uma educação que era muito distinta do que a maioria das mulheres receberia naquela época. E foi a pessoa que introduziu ela e seus irmãos nos círculos literários, nos círculos artísticos, né? Já a mãe dela, Julia Princep Jackson Stephen, ela era uma dama da sociedade inglesa, era uma grande filantropa, mas infelizmente ela faleceu em 1905, quando a Virginia tinha apenas 13 anos. E isso foi uma das razões de fazer que a Virginia teve uma adolescência extremamente desastrosa, uma adolescência muito sofrida. Também porque no período que o pai dela se casou de novo, aparentemente ela era vítima de pedofilia dos irmãos George e Gerald, eram os meios irmãos delas, filhos da madrasta, né?
a madrasta que infelizmente também morreu. O pai dela faleceu em 1905, quando ela tinha 22 anos, e pouco tempo depois, em 1906, o irmão dela, Toby, faleceu de febre tifoide. Esse era o irmão favorito dela. Então, ela teve uma vida quebrada desde muito cedo, com muito sofrimento, muitos problemas mentais e ao mesmo tempo muita perda. E essa é uma coisa que une as nossas duas autoras de hoje, tanto a questão da lesbiandade ou bissexualidade, quanto a questão das perdas, da infância muito difícil, né? Após a morte dos pais, ela e os irmãos se mudaram para Bloomsbury, e lá ela e a sua irmã Vanessa Bell, que era uma pintora, se uniram numa companhia de autores muito famosos e artistas da época. Essa companhia se encontrava na casa da Virginia Woolf e depois ela passou a ser conhecida como Clube de Bloomsbury, formado por personalidades da literatura moderna como T.S. Eliot, o Clive Bell, o Roger Fry, entre outros. E nesses encontros, encontro vai, encontro vem, ela conheceu o Leonard Woolf, que era um editor, um escritor da época, que se tornaria o seu marido em 1902. Ela se casou com Leonard aos 30 anos, e apesar de todos os pesares da questão da lesbiandade ou bissexualidade da Virginia, ela ficou casada com Leonard até a sua morte. Ficou 30 anos casada com ele. Juntamente com ele, em 1917, ela fundou a Hogarth Press, que foi uma editora que eles criaram para publicar tanto os livros dela como para publicar os livros de outros atores do Clube de Bloomsbury, que eram livros muito avant-garde para serem publicados em editoras tradicionais da Inglaterra. As biografias dela mostram que a autora, ao longo da vida, foi apaixonada por diversas mulheres. Inclusive, ela teve uma relação de longa data com Vita Sackville-West, que era uma conhecida pintora, paisagista e romancista inglesa. E, inclusive, foi para e sobre ela que a Virginia escreveu o livro Orlando, uma biografia, de 1928. O Leonard, gente, era judeu, né? Um judeu com quem ela ficou casada há quase 30 anos, um judeu que parecia amá-la muito, que dava um super suporte para ela, que dava apoio para a obra dela e tomava conta dela quando ela estava em crise. E apesar dele amar muito ela, a Virginia tinha o hábito de colocar personagens judeus em seus livros e sempre dentro de arquétipos e estereótipos do judeu como sendo uma pessoa suja, uma pessoa insuportável, uma pessoa que era fisicamente repulsiva. E a gente não sabe que se ela colocou isso pra meio que dar uma espetada no marido dela, né? Mas o que a gente sabe é que ela pode ter sido influenciada por aquele sentimento antissemita que acontecia na Europa naquele período entre guerras. A Virginia, inclusive, chegou a maldizer em algumas cartas o fato dela ter se casado com um judeu. Por algum motivo, a gente também parece em algumas cartas que ela tinha um casamento que foi feliz com ele em algum momento. Mas, por outro lado, contraditória como sou ela, a Virginia também maldizia o cristianismo. Ela achava que o cristianismo era uma religião muito hipócrita e, ao mesmo tempo, ela amava a bondade e admirava muito o jeito bondoso do seu marido judeu, né? Uma grande controvérsia. Mesmo assim, mesmo sendo relativamente antissemita, a Virginia nunca apoiou os movimentos fascistas e nazistas dos anos 30, e inclusive ela denunciou esses regimes totalitários no seu livro Três Guinéus, de 1938. Então, por mais que ela talvez não gostasse de judeus, como muitos autores importantes da época, a Virginia tinha seus demônios, né? E ela é conhecida, como eu disse, por ter uma longa trajetória convivendo com doenças psicológicas. Alguns autores descrevem, né, essa questão de ter sido uma junção das todas as mortes pelas quais ela teve que se enlutar e também pela questão da pedofilia que ela sofreu na infância pelos meio-irmãos, né? Em relação ao seu tratamento médico, a Virginia tinha um monte de problemas com os médicos delas porque ela acusava os médicos de fazer uma medicina... em relação ao seu tratamento médico, a Virginia tinha um monte de problemas com os médicos delas porque ela acusava os médicos de fazer uma medicina masculina, querendo dizer que esses médicos não tratavam com cuidado as doenças psicológicas de uma mulher. Nessa época, a mulher que tinha problemas psicológicos era considerada histérica. Histeria era a doença, né, de uma mulher que tinha problemas sexuais e por isso ela era histérica, então esses caras aparentemente não sabiam, não entendiam os problemas dela, né? Seja quais forem as doenças que ela tinha, né, que hoje em dia eles falam que era doença maníaco-depressiva e transtorno bipolar, o que importa é que essas doenças culminaram numa depressão tão grande que no ano de 1941 a Virginia tirou a própria vida. Seja por culpa do estupim da Segunda Guerra Mundial e o fato de que a casa deles em Londres foi queimada, foi bombardeada, né? Seja porque ela escreveu uma biografia do seu amigo Roger Fry, que foi mal recebida pela crítica, e todos esses problemas da vida dela,
a Virginia chegou a uma depressão profunda no fim da vida e no dia 28 de março de 1941 ela se atirou no rio Auzi, perto da casa dela. Ela colocou pedras nos bolsos para afundar, cometeu suicídio e o corpo foi encontrado apenas 3 semanas depois. E o suicídio foi comprovado porque ela deixou um bilhete de despedida pro Leonard, né? Um bilhete que é famosíssimo e que eu coloquei esse bilhete, se você quiser ler. Falar um pouco da obra da Virginia. A Virginia começou a escrever oficialmente em 1900, quando ela escreveu um artigo para o Times Literary Supplement falando sobre as casas das autoras Brontë em Londres, que era onde viviam as irmãs Charlotte, Emily e Anne Brontë. Ela estreou na vida literária em 1915 escrevendo A Viagem, né? E após disso ela publicou diversos romances, a maioria pela Hogarth Press. Ela estreou na vida literária em 1915 escrevendo A Viagem, né? E após disso ela publicou diversos romances, a maioria pela Hogarth Press, muitos de cunho feminista, reflexões sobre a própria arte literária e inclusive sobre a questão LGBT, né? Hoje, se a gente quisesse colocar ela numa caixinha, coisa que eu não gosto de fazer, tá, gente? Não gostamos de botar as pessoas em caixinha, talvez, e inclusive sobre a questão LGBT, né? Hoje, se a gente quisesse colocar ela numa caixinha, talvez a Virginia poderia ser considerada bissexual, né? Porque ela amou várias mulheres e teve relacionamentos com mulheres ao longo da vida, mas ela também foi casada com Leonard Woolf e, pelo que eu li em vários lugares, aparentemente esse casamento deles não foi uma coisa forçada, não foi uma coisa que a Virginia achou que tinha que fazer. Entendeu? Não foi um famoso caso de heteronormatividade compulsória. Até pela forma como ela escrevia dele, né? Eu acho que ela tinha assim, uma relação de amor com esse homem. Eles nunca tiveram filhos, foi um acordo que eles tiveram que eles não queriam ter filhos, né? Mas também tinham, acho que, um certo ressentimento com ele quando ela escrevia sobre os judeus, talvez fosse uma forma de ressentir. E também o relacionamento dela com essas mulheres não era bem um segredo, não era uma coisa que ela fazia pelas costas do marido, entendeu? Era um negócio mais aceito. Pelo que eu li, não parecia que era uma coisa que ela casou porque ela achava que ela tinha que casar com um homem, entendeu? Mas eu acho que a gente nunca vai saber. Os seus livros mais famosos são Senhora Dalloway, de 1925, Ao Farol, de 1927, que eu já falei que eu estou às voltas, né? Orlando, uma biografia, de 1928, e Um Quarto Só Pra Si, de 1929. Se eu já fiz um vídeo falando um pouquinho sobre cada um desses livros, alguns desses livros, foi o vídeo anterior no canal, os livros que eu queria ler em 2020, então vou colocar aqui se você se interessar. Caso você queira comprar algum desses livros, eu vou colocar aqui os meus links de afiliados abaixo. Apesar da importância da Virginia ter caído muito no período pós-guerra, né, ela ficou um pouco no esquecimento, aí nos anos 60 e 70 começou a surgir a segunda onda do feminismo, né, que falava do pessoal, que o pessoal é político, e a importância dela começou a crescer de novo, porque ela já estava fazendo crítica literária nos anos 10. Foi uma das primeiras autoras a fazer crítica feminista da história, né? Desde o século XVIII, pelo menos, que foi a época em que a Mary Wollstonecraft viveu. Se você tem desejo de saber um pouquinho mais sobre a história de Virginia Woolf, mas de uma forma assim mais fácil, eu recomendo que você procure, que você conheça o filme de 2002 chamado As Horas. Tem um título parecido por causa dos títulos, né, dos livros dela. Esse livro conta a história entrelaçada de 3 personagens em 3 épocas diferentes do século XX e XXI. Conta a história de Clarice Vaughan, que é uma mulher de Esse livro conta a história entrelaçada de 3 personagens em 3 épocas diferentes do século XX e XXI. Conta a história de Clarice Vaughan, que é uma mulher de 2001, que vive em 2001, que é interpretada por Meryl Streep. E aí da Laura Brown, que é uma mulher que vive na década de 50, uma dona de casa que está grávida, que é interpretada por ninguém menos que Julianne Moore. E também conta a história da Virginia Woolf, parte da história dela, que é interpretada por Nicole Kidman, que está quase irreconhecível na personagem, né? E em 1923 até o momento da morte, né, da Virginia Woolf. O filme se foca muito na história Senhora Dalloway e vai acompanhando as vidas dessas meninas entrelaçadas na história e fala muito sobre suicídio.
sobre suicídio, sobre problemas mentais e sobre relacionamentos lésbicos, gays e etc. Finalmente, Elizabeth Bishop, né? Você estava avisado que o vídeo ia ser grande. Não diga que eu não avisei. Houve um tempo na minha época de adolescente, aquela época assim que você é insuportável, sabe? 15, 16 anos, insuportável, que eu, com toda aquela dor, aquela revolta na casca do ovo, né, que os adolescentes têm, alguns não é na casca do ovo, mas enfim, todo aquele sofrimento que a gente tem, aquela ebulição que a gente tem, eu resolvi que eu ia ser poetisa. E aí eu comecei a ler muita poesia naquela época, eu adorava as aulas de literatura da faculdade, escrevia muitas poesias. Hoje eu leio essas poesias e fico... Jesus, que vergonha. Mas foi nessa época aí que eu esbarrei com algumas poesias da Elizabeth Bishop, que é essa poetisa de quem a gente vai falar mais. Enquanto eu pesquisava sobre a vida da Elizabeth Bishop, né, para construir esse vídeo, eu li algumas colunas, alguns artigos culturais da revista New York, que é uma revista para quem a Elizabeth escreveu na década de 70. E são crônicas e artigos muito bons falando sobre os links para quem estiver interessado. Os artigos são ótimos, super complexos, super grandes, mas falam muito sobre partes da vida dela. Porém, desde a morte dela em 79, ela foi uma autora respeitada, a entender mas ela era uma figura melhores figura assim da literatura americana, porque ela escrevia. A Elizabeth, ela não era uma autora prolífica, ela era lésbica, muito rápido, não em grande quantidade, porque ela era uma perfeccionista que chegava a gastar meses. Porém, desde a morte dela em 79, tanto escrevendo, porque ela gastava muito tempo a entender que ela era uma das melhores poetisas da história dos Estados Unidos. E por isso, ao longo do seu... A Elizabeth, ela não era uma autora muito prolífica, ela não escrevia muito rápido, nem em grande quantidade. Ela era uma perfeccionista que chegava a gastar meses num único poema, tanto escrevendo, porque ela gastava muito tempo polindo esse trabalho dela. Começou a falar sobre experiências humanas, sobre pesar e sobre luto. Por que a questão de luto? Porque, assim como a Virginia, a Elizabeth também teve uma infância muito complicada, cercada por perdas, né? Elizabeth Bishop nasceu na cidade de Worcester, que fica no estado de Massachusetts. Ela nasceu em 8 de fevereiro de 1911, né? Ela teve uma infância muito difícil porque o pai dela, William Bishop, ele era um cara de uma família abastada de Boston, né? Mas ele faleceu antes dela completar 1 ano de idade. E aí a mãe dela, ela foi diagnosticada com sérios problemas mentais a vida toda. E ela se tornava uma pessoa muito violenta. Então ela foi internada num hospital psiquiátrico quando Elizabeth tinha apenas 5 anos de idade. Então Elizabeth passou praticamente a vida dela toda como órfã. Porque a mãe dela foi internada numa situação que ela não podia entrar em contato com a mãe, então ela não viu essa mãe dela, não conviveu com a mãe dela até o dia que a mãe dela morreu em 1934, 18 anos depois, gente. Ela não teve convivência nenhuma com essa mãe. E ela descreveu isso como se fosse uma situação de um rapto, porque ela foi arrastada de uma vida, uma família que ela era amada, que ela era cuidada, para viver na mansão de Worcester, que era uma casa rica, cheia de dinheiro, mas que ela considerava sem amor.
Ela nunca se sentiu em casa em Worcester, né? Mesmo que ela tivesse nascido lá, ela nasceu naquela casa e o pai dela passou a infância vivendo naquela casa, ela não se sentia em casa naquele casarão. Na verdade, a Elizabeth tinha um problema que é comum em muitos órfãos, que é não se sentir pertencente nem dentro da própria família, nem dentro da própria cidade, e ela tinha problemas inclusive de se sentir pertencente no país. Ela não se sentia pertencente nem na nação americana. E após aqueles meses, a Elizabeth ficou tão doente que os avós ficaram com medo dela morrer, porque ela ficou muito tempo de cama e não ia à escola. Então, mais uma vez, eles mudaram ela e fizeram ela ir morar com duas tias, irmãs da mãe dela, que era a tia Maud, que era casada com o tio Jorge, e eles viviam numa região perto do porto de Boston, e se esperava que o ar marítimo, né, o ar salgado, ajudasse na saúde dela. E realmente ajudou, mas o que mais ajudou realmente foi os cuidados da tia Maud e da tia Grace, que era outra irmã da mãe dela, que era uma enfermeira treinada. E elas cuidavam muito bem da Elizabeth, e nos momentos que a Elizabeth ficava de cama e não podia ir para a escola, elas passavam o tempo lendo poesia para a menina. E a menina desde cedo ouviu aquela poesia e parece que aquilo grudou nela. E desde aquele momento eu acho que ela já descobriu que queria ser poetisa. A Elizabeth escreveu suas primeiras poesias aos 8 anos e já aos 12 anos ela recebeu seu primeiro prêmio quando ela escreveu um artigo chamado, uma redação na escola chamado Americanismos. Contudo, infelizmente, a Elizabeth também passou por um problema que aparentemente afeta muitas meninas no mundo, né? Maya Angelou, Virginia Woolf, Elizabeth Bishop, que foi problemas com pedofilia, porque ela gostava muito das tias, e por isso que ela nunca teve coragem de contar as atitudes do tio Jorge em relação a ela. Ela nunca contou isso para quase ninguém, só para o seu psiquiatra, quando ela era adulta. E aparentemente o tio Jorge fazia avanços sexuais nela quando ela era criança, ele tocava nela de forma impúdica, ele queria dar banho nela e ele começou a buliná-la quando os seios dela começaram a aparecer. E isso deixou ela muito mal, e a única forma que isso apareceu na biografia da Meghan Markle é que a Meghan descobriu umas cartas que a Elizabeth trocava com o seu psiquiatra em 1947, e ela contou sobre essas histórias, sobre como aquilo ali manifestou nela, e essa conjunção de perdas na infância, de nunca se sentir pertencente e da pedofilia, fez com que ela fosse uma alcoólatra incurável durante praticamente toda a vida. Então ela tinha tantos problemas psicológicos quanto a Virginia Woolf. Na adolescência, graças ao dinheiro de seus avós paternos, a Elizabeth foi educada num colégio de elite, o Walnut Hills School, e posteriormente ela entrou numa faculdade de elite, que era o Vassar College, em 1929. Esses anos no Vassar foram muito importantes para ela, primeiro porque ela teve seus primeiros amores, né, na adolescência, mas também porque foi aí que ela conheceu a poetisa Marianne Moore, que era uma poetisa muito famosa dos Estados Unidos, que foi a grande patrona da carreira da Elizabeth Bishop. Elas tinham 24 anos de diferença de idade, mas elas foram amigas, elas eram amicíssimas, elas foram amigas a vida toda, e a Margaret tinha uma admiração muito profunda pela obra da Elizabeth, e a Elizabeth se inspirava muito na forma de escrever da Margaret, que era muito avant-garde, muito diferente, e elas trocaram cartas, correspondências a vida toda, até o ano de 72, que foi quando a Margaret faleceu. Vassar também foi muito importante para ela, que foi lá que ela começou a publicar seus primeiros trabalhos, né? O Vassar College, ele tinha uma revista chamada Vassar Review, e ela tinha umas amigas, né? Mary McCarthy, Eleanor Clark e Margaret Miller, todas elas eram escritoras, e elas haviam tentado publicar seus trabalhos na Vassar Review, só que o Vassar Review era muito, sabe, coxinha, era muito conservador para o trabalho delas, então elas resolveram fundar um jornal literário chamado Com Espírito, que durou por pouco tempo, mas que foi muito importante para o trabalho da Elisa. Após a graduação, a Elizabeth ainda tinha um dinheiro que foi deixado pela herança do pai dela, né? E aí ela viveu em Nova York por um ano, e depois, entre 1935 e 1937, ela foi fazer uma grande viagem. Ela viveu na França, Espanha, na África do Norte, na Irlanda e na Itália, e aí em 1938 ela voltou e se estabeleceu na Flórida, em Key West, onde ela viveu por 4 anos. E as suas poesias nessa época já apresentavam grandes descrições dessas viagens, né, que inclusive foi o que deu origem ao seu primeiro livro, North and Sound. Ela falava muito sobre essas paragens, sobre essas paisagens por onde ela passava. Esse livro, North Sound, foi publicado apenas em 1946, tanto porque ela tinha uma dificuldade grande de encontrar alguém que quisesse editar o seu trabalho,
que era um trabalho, né, fora do comum, quanto porque Elizabeth demorava muito para conseguir terminar essas suas poesias. Mas, aparentemente, com a ajuda da Margaret, ela conseguiu publicar esse livro em 46, que era uma coletânea de poemas. E 9 anos depois, em 1955, ela publicou seu segundo livro, né, que era a coletânea North and Sound e A Cold Spring. O Prêmio Pulitzer de 1956, que foi um dos prêmios maravilhosos que Elizabeth Bishop ganhou. E esses prêmios, eles vinham com algum dinheiro, né? E aí, quando o dinheiro dela começou a acabar, na década de 50, o pecúlio, né, a herança, ela começou a viver de doações de universidades, do dinheiro que ela ganhava dos seus prêmios de poesia. E aqui ela conheceu a arquiteta Lota, a arquiteta Carlota, já fiz um vídeo sobre ela no Freewin, vou colocar aqui. E elas viveram juntas por 14 anos. O que aconteceu, gente? Nessa época, ela E aí, só que aí ela pegou uma infecção intestinal e acabou tendo que estender sua viagem por mais 15 dias. Nesse período que ela estava no Brasil, ela estava no Rio de Janeiro e a anfitriã dela era a Lota. E a Lota levou a Elizabeth Bishop para a fazenda dela em Petrópolis, que era a fazenda Samambaia. E lá as duas se apaixonaram e lá elas viveram por 14 anos juntas. A Lota, inclusive, a Lota era arquiteta, autodidata, ela inclusive projetou um estúdio para Elizabeth trabalhar, escrever suas poesias, que era um estúdio vidraçado, que ficava de frente pro mato, etc. E elas duas viveram um relacionamento, né, foram companheiras por 14 anos e em alguns momentos elas eram um trisal, porque elas tinham um relacionamento com a segunda companheira da Lota, né. Se você quiser saber mais sobre essa história, tem um filme brasileiro maravilhoso de 2013, que é o filme Flores Raras, que é estrelado pela Glória Pires, diva no personagem da Lota, e a Miranda Otto, que é uma atriz escocesa, eu acho, que faz a Bishop. O Brasil foi tema de várias poesias, contos e cartas de Elizabeth Bishop, e ela se estruturou aqui, viveu aqui por 20 anos, porque depois ela comprou uma casa chamada Casa Mariana, que foi um casarão antigo em Ouro Preto que ela restaurou e viveu lá até 1970, porque infelizmente a Lota cometeu suicídio em 1967 e a Elizabeth se mudou para Ouro Preto e viveu lá até a década de 70. Em 1970, ela já estava ali de luto há muito tempo. O luto para ela não era uma coisa nova, mas era uma coisa que deixava ela muito mal, e ela andava bebendo demais. Já tinha tido vários colapsos por causa de bebida. Quando o amigo dela de longa data, o escritor Robert Lowe, ele aceitou um emprego na Universidade de Essex, aqui na Inglaterra. E aí ele era professor de Harvard e ele deixou a vaga dele de Harvard. Então ele convidou a Elizabeth Bishop para dar aula no lugar dele. A Elizabeth Bishop tinha sido a professora por apenas um semestre, em 1966, na Universidade de Washington. E ela tinha odiado aquela experiência, odiado, ela não era bem vista pelos alunos, que eram todos homens. Porém, apesar dela não ter gostado muito da ideia de ir para Harvard, aquele foi um momento propício que chegou, porque ela já estava de luto há muito tempo, ela estava muito triste. Então ela pegou e voltou definitivamente para os Estados Unidos naquele momento, embora ela tenha ido e voltado ainda para casa de Ouro Preto depois disso. E em Harvard ela foi convidada a lecionar a disciplina de English S, que era uma classe avançadíssima de escrita criativa. O engraçado é que durante a década de 60, estava tendo todo aquele burburinho, aquele fervilhar, né, do movimento feminista de segunda onda,
E muitas das amigas da Elizabeth que eram lésbicas, que eram bissexuais também, elas urgiam para Elizabeth escrever um pouco, falar um pouco sobre a questão da importância das mulheres na literatura. E a Elizabeth achava aquilo idiota, ela não queria se envolver, ela torcia o nariz para o movimento feminista. Ela considerava na cabeça dela, naquele momento, que mulheres e homens escreviam da mesma forma, né? E ela não queria tomar parte no que ela se chamava de compartimentalização da literatura. Ela pensava que literatura era literatura, não importava quem escrevesse. Contudo, nos anos 70, após passar pela questão na Universidade de Washington, após dar aula só para homens na Universidade de Harvard, dela ter que conviver com os alunos, dela ter que conviver com o ego masculino dos alunos, de toda a história dela, ela começou a refletir sobre a história dela, sobre a lesbiandade também, sobre a questão dela, até aquele momento ela não era uma lésbica assumida. Inclusive, as amigas dela dos Estados Unidos não sabiam que ela tinha ficado 20 anos casada praticamente com outra mulher, né, no Brasil. E em Harvard, em 71, aos 60 anos, foi que Elizabeth conheceu o segundo grande amor da sua vida, que foi a secretária Alice Fawcett, que era 33 anos mais nova. A Alice tinha 27 anos, né? Elas duas se apaixonaram. A Elizabeth achava a Alice lindíssima, dizia que ela tinha olhos azuis maravilhosos. Porém, a questão da lesbiandade, a questão do gênero só aparecia nos anos 90, 20 anos depois. Então elas ainda tinham uma questão de ter um relacionamento, mas ainda meio no meio do armário, dentro do armário, né? O que aconteceu? A Elizabeth tinha uma saúde muito debilitada, uma saúde física muito debilitada, uma saúde mental muito debilitada. E a Elizabeth bebia demais da conta. Ela bebia muito até cair, ela tinha colapsos de bebida. Inclusive, quando ela veio para o Brasil em 71, ela teve praticamente 2 colapsos. E ao longo dos 5 anos, dos primeiros 5 anos de relacionamento, a Alice não era só amante e companheira dela, a Alice era babá da Elizabeth. Ela cuidava da saúde da Elizabeth, ela controlava a bebida da Elizabeth, ela controlava as contas da Elizabeth, porque ela já tinha aí, né, algumas posses, o seu salário de professora. Ela cuidava de coisas da classe da Elizabeth quando ela bebia. Em 1975, a Alice ficou cansada daquilo. A Alice voltou para a faculdade, ela estava estudando administração na época, e ela se cansou daquilo e elas duas se separaram, porque a Alice também conheceu um cara chamado Peter na faculdade, e ela se separou porque ela já estava por aqui dos vícios da Elizabeth, né? E sempre aquela história de que, eu vou mudar, desculpa. Elizabeth era muito codependente da Alice, elas tinham uma relação de codependência nessa época. Elizabeth dependia dela, inclusive ela sempre escrevia para Alice como assim, tipo assim, se você me abandonar, querida, eu vou morrer. Mas assim, vai viver sua vida, mas saiba que se você for viver sua vida, eu vou morrer. Era tipo desse nível, né? E aí, durante essa separação, a partir de 75, a Elizabeth não deixava a Alice em paz. Ela falava com a Alice o tempo inteiro sobre questões do testamento. A Alice ajudava ela a ir para os aeroportos para viajar. Continuou tendo uma certa codependência até 1976, quando a Alice foi levá-la para o aeroporto. Eu acho que ela estava indo para Ilhas Galápagos. E a Alice disse a ela que ela estava pretendendo se casar com Peter. Aí, meus amores, a Elizabeth teve um colapso. Ela estava na casa dela, lá no bangalô, ela tomou pílulas com bebida, com bastante bebida e pílulas para dormir e tentou se suicidar. E foi uma tentativa de suicídio mesmo, ela mesma admite, porque ela já estava pensando na possibilidade de suicidar desde que a Lota tinha cometido suicídio. Mas aí depois que ela foi encontrada pelos vizinhos, ela falou com o médico dela, pediu desculpa, disse que era uma coisa muito estúpida que ela estava fazendo. E vai e vem. Nesse período ela acabou escrevendo o que foi o poema mais famoso dela, que é A Arte de Perder, em 1976, que foi sobre a perda da Alice, né? Na verdade sobre várias perdas, mas culminando com a perda da Alice. E esse poema foi publicado no seu último livro, Geography 3, né, de 1976, que é o livro mais aclamado dela. Alice ficou com ela até 1979, quando a Elizabeth faleceu, né, aos 69 anos de idade.
Bom, se você quiser conhecer esse poema lindíssimo, A Arte de Perder, eu vou colocar no meu blog, no link aqui embaixo, vou colocar a versão em inglês e a versão em português traduzida pelo Paulo Henriques Brito. E aí, minhas traças, o que acharam do vídeo de hoje? Peço desculpas mais uma vez pelo vídeo longo, mas não digo que vocês não foram avisadas. Comentem se vocês têm mais alguma autora que querem que eu faça o vídeo, considerando que por enquanto os vídeos sobre autores do mês continuarão falando sobre autoras mulheres, até segunda ordem. Se você gostou da proposta desse canal e desse vídeo, aproveito novamente para se inscrever e dar o seu like caso você ainda não tenha dado. Eu tenho um segundo canal chamado Freewine, que tem assuntos como feminismo, política, empoderamento, negritude, cujos vídeos deveriam sair todas as quartas-feiras, né? Não vou prometer, mas em teoria, sai todas as quartas-feiras. Se você quiser acompanhar outros conteúdos, você também pode nos encontrar no Instagram em @leiapretaleia, tá? E é isso pro vídeo de hoje, o vídeo de hoje. Beijos e até mais. Aliás, o vídeo de hoje que eu tive que gravar 4 vezes, né? Porque também, no final, a câmera também estava desligada.